TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, estamos iniciando o programa Janela do Céu, que o Senhor possa estar abençoando a sua vida. Nós estamos aqui nos estúdios de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, para compartilharmos um pouco da palavra do Senhor, do testemunho de vida do nosso irmão, que é o nosso convidado, nosso irmão Márcio Santos, aqui de Novo Hamburgo, que vai relatar um pouquinho do seu testemunho. Como é importante nós estarmos falando de todas as coisas que o Senhor operou nos nossos corações, porque muitas vezes Deus faz tantas coisas, nós ficamos calados, não compartilhamos, e é muito importante que todos nós venhamos propagar a palavra de Deus, venhamos relatar essas experiências, porque isso enriquece a vida de muitas pessoas que têm se identificado com as mesmas experiências, com as mesmas dificuldades, com os momentos da sua vida, e vê que o Senhor realmente ele tem poder para transformar, para mudar e levar então um resgate, né, à nossa fé, que muitas vezes estamos sem esperança, sem objetivo de vida, e vemos o Senhor agindo na vida de muitas pessoas, e Ele vai agir na vida de todos nós quando nós damos essa oportunidade, essa obra, né, para que Ele venha realizar nas nossas vidas. Então, nesse início de programa, quero cumprimentar então o nosso irmão. Tudo bem, irmão? Tudo bem, irmão. Tudo bem. Então, para nós iniciarmos nossa conversa, eu gostaria de perguntar como foi a tua primeira identificação, né, com o Senhor Jesus. O que aconteceu naquele momento da sua vida em que você recebeu o Senhor Jesus? Bem, eu vejo que a obra do Senhor na minha vida começou muito cedo, né? Porque eu passei uma grande dificuldade na minha infância com meu pai, né? Porque ele teve uma infância bastante dolorida nas mãos do meu avô, e dentro dele ele via isso como uma forma de educação, né? De educar o filho não através da palavra, mas sim através do judiar, né? Ele usava muito, ele era uma pessoa muito malvada, né? Porque hoje eu entendo que tudo isso que ele aplicou na minha vida desde pequeno foi pelo fato que meu avô agia desta forma com ele, né? E minha infância foi uma infância bastante dolorida, porque meu pai, ele era uma pessoa que ele não me aceitava como filho, né? Até tudo isso iniciou quando minha mãe estava grávida e meu pai não queria que eu nascesse, ela teve que fugir, né, para o meio do mato e ficar um tempo escondida, né, até que meu pai tivesse um arrependimento um pouco no seu coração, né, acredito eu. E ali começou todo um trabalhar do Senhor na minha vida, porque logo em seguida, quando eu nasci, eu tive uma doença, né, que um médico lá demorou uns 15 minutos antes de realmente fechar esta doença que eu tinha na garganta, e esse médico conseguiu salvar a minha vida, né? E a minha infância foi uma infância onde que eu nunca tive a ausência de um pai natural, né? Eu vejo hoje, através da palavra e tudo aquilo que o Senhor está trabalhando dentro de mim, que o Pai do céu, o nosso Pai, que é espiritual, que vive no céu e hoje está dentro de nós, Ele mudou verdadeiramente a minha vida, né, agora. E naquela época Ele me cuidava, né, porque Ele sempre me livrava de muitas coisas, né, e muitas situações que o meu pai me batia de uma forma muito mais agressiva, né. Ele criava uma situação para que eu não sofresse tanto, né, com aquela situação, né. Então eu era um guri que não tinha um pai ausente, nunca tive um pai que me levasse ou para pescar ou para jogar um futebol, ou que colocasse do lado, né, para ensinar realmente as coisas da vida, né.
Mas eu entendo, porque ele também não teve isso do pai dele, né? Então ele teve uma infância dolorida e sofrida que nem eu tive, né? Mas eu vejo que Deus já tinha um propósito já na minha vida, né? Porque ele diz na palavra que ele escolhe já os dele antes da fundação do mundo, e ele nos forma no ventre da mãe, né? Então eu vejo isso, que todo esse sofrimento que eu passei na minha infância foi um sofrimento de preparação do meu coração, da minha alma, do meu espírito, né? Até chegar ao ponto que ele pudesse, numa idade mais madura, poder me usar na forma que é da vontade dele, né? Então mais ou menos a minha infância foi assim, né? Que eu apanhava muito do meu pai quase todos os dias, né? Então eu não tinha liberdade de uma conversa e logo ele já me agredia, né? Quando acontecia alguma coisa na rua, ele vinha da rua e a primeira pessoa que ele encontrava pela casa era realmente eu, né? E ali eu sofria a penalidade, né? E muitas vezes eu ficava 2, 3 dias de cama, né? Porque a surra era bastante grande, né? E logo eu vi que, quando eu tive uma idade um pouco maior, logo eu fui para a rua, né? Como eu não tinha aquele amor e aquele afeto de meu pai e de minha mãe, né? Porque minha mãe era uma mulher dona de casa, uma mulher que nunca trabalhou, né? Porque meu pai, ele tinha uma ideologia na sua mente, na sua cabeça, que toda mulher que trabalhava, né? Ou que estava na rua, para ele era uma mulher que, nem vou citar o nome, né? Mas então ele prendia muito ela em casa, né? Então ela não tinha o que me ensinar, na verdade, né? A única coisa que ela fazia muitas vezes era bater em mim, para que quando meu pai chegasse em casa ele não batesse de uma forma mais agressiva, né? Então muitas vezes meu pai chegava em casa com raiva, minha mãe dizia que não, já bati no Márcio, né? E ali ela fazia aquele ato, né? Um ato de desespero dela também, porque eu via que ela sofria muito quando ela fazia isso comigo, né? E então eu fui logo para a rua, né? E na rua eu comecei a cometer muitos atos na rua, né? Porque a gente, verdadeiramente, na rua tu conhece o que é mal, né? O que é o bem, né? Então ali tu via que nós agíamos de formas totalmente diferentes da vontade de Deus, porque ali eu pecava, ali eu roubava, ali eu tomava muita bebida, ali eu andava na roda de escarnecedores, né? Era uma vida ali que eu via dentro de mim que era uma vida que não tinha um sentido verdadeiro, né? Mas engraçado de tudo isso, que em todos os momentos da minha infância, né? Da minha adolescência, eu cometi muitos atos errados, né? Eu tinha um ódio muito grande no meu coração pelo fato de eu nunca ter um carinho e um amor do meu pai e da minha mãe, né? Eu fui uma pessoa eu era uma pessoa muito má, né? Então eu judiava muito das pessoas, eu brigava muito com as pessoas, né? Mas engraçado que eu sempre brigava com as pessoas, mas eu nunca me lembro do tempo da escola, né? Eu nunca aceitava que uma pessoa maior batesse numa pessoa menor, né? Eu cometi esse ato de maldade com muitas pessoas, mas também não aceitava, né? Esse fato de uma pessoa maior bater numa pessoa menor, né? E eu via, apesar de eu ser uma pessoa que sofreu muito e tinha uma amargura muito grande, uma carência muito grande no coração, né? Eu sempre tinha um princípio na minha vida que era um medo muito grande, né, de Deus, né? Eu me lembro que quando realmente dentro de mim já não aguentava mais, eu sempre me afastava para um canto, né? Ou ia para dentro de uma igreja, ou ia para cima de um monte, né, de uma montanha, ou em cima de uma ponte, qualquer lugar alto, né? E muitas vezes ali eu ficava ali horas e horas e horas sentado, né, tentando entender por que a minha vida era daquela forma, né? E eu lembro que eu sempre conversava com Deus, né? Mesmo não tendo uma experiência com Ele, mas eu sempre tinha um medo e um respeito muito grande pela presença de Deus, né? Então sempre quando eu cometia uns atos muito forte na minha vida, eu sempre ia na presença de Deus e tentava ter uma claridade, tentar uma esperança, né?
E eu me lembro que a única coisa que eu pedia para Deus verdadeiramente não era um bom trabalho, né? Não era um carro, não era dinheiro, né? Não era nada natural, né? A única coisa que eu pedia realmente para Deus é que Ele me desse uma família, né? Que eu pudesse, quando eu tivesse uma idade mais avançada, né? Tivesse lá pelos 19, 20 e poucos anos, que realmente tivesse uma família, uma esposa, uns filhos, que eu pudesse amar, né? Que eu pudesse demonstrar aquele carinho que muitas vezes eu não recebi do meu pai e da minha mãe, né? Mas eu queria demonstrar esse carinho, né? Mas hoje eu vejo, né, que isso era um engano tão grande na minha mente, né? Porque quando nós morávamos em Curitiba, né? E logo por causa de muitas besteiras que nós cometemos lá, e até minha irmã também cometeu muitas burradas. Meu pai era uma pessoa que ele trabalhava de taxista no centro de Curitiba, né? Então ele cuidava muito do orgulho e do ego dele. E as pessoas começaram a comentar com ele, né? Tirar piadinha e coisas assim, pelo fato de eu ser aquela pessoa, da minha irmã ter feito muitas coisas. E logo nós vendemos tudo que tínhamos lá, né? E viemos morar aqui para São Leopoldo, né? Viemos morar aqui na feitoria, né? Mas só que ali foi um momento muito difícil na minha vida. Por quê? Porque em Curitiba, né, onde eu morava, né, lá eu usava muita droga, né? Então eu usava muito entorpecente, eu bebia demais, né? Eu ia muito embalada, né? Então eu nunca tive uma vida com meu pai e com a minha mãe, minha vida sempre foi na rua, né? Então tudo que eu aprendi foi na rua, né? E na rua tu também, além de tu conhecer o mal, né, e conhecer o bem, tu também começa a conhecer o coração das pessoas, tu começa a entender o que é a vida, né? Então eu via que no meio daquele povo, né, todos tinham a mesma carência, né, a mesma dificuldade do que a minha, que era realmente uma falta de amor, uma falta de compreensão, né, a falta de um pai na nossa vida, né? E quando nós realmente viemos morar aqui para São Leopoldo, né, ali verdadeiramente eu vim conhecer quem era meu pai, quem era minha mãe, né? Mas eu quis, nesta viagem de Curitiba para cá, me livrar das drogas, né? Eu tinha decidido dentro de mim, né, que eu ia parar com tudo e ia mudar a minha forma de ser, né? Mas, por incrível que pareça, Satanás ele é tão astuto e tão ligeiro, né, que meu pai falou, nós vamos de carro e tu vai com o motorista do caminhão, né? Vai com o motorista do caminhão e mostra para ele o caminho. Mas só que logo quando nós entramos no caminhão, que nós estivemos andando pela estrada, né? Logo o motorista olhou para mim e perguntou, né? Perguntou se eu fumava, né? Eu falei, não fumo. Aí ele chegou e perguntou para mim, mas eu posso fumar? Eu falei, não, pode fumar, né? Então pega um pacotinho para mim que tá ali em cima. E quando eu abri o porta-luva do caminhão, tinha um pacote de drogas ali, né? E eu vi que a tentação foi maior, eu acabei vindo drogado lá de Curitiba até São Leopoldo, né? E logo eu caí num lugar que é a Feitoria Coab ali, né? Que mais ou menos ali naquela época, 70% da população que vivia ali ou era bandido, ou era drogado, ou era assassino, ou era estelionatário, né? Então eu vi que eu caí ali e realmente ali foi o fundo do poço, né? Então ali... Eu vim para ali, eu comecei a vender as minhas coisas por causa de droga, né? Eu comecei a roubar por causa de droga, né? Então eu já não tinha mais uma vida, né? Porque meu pai não se preocupava comigo e minha mãe não tinha um recurso para me ajudar, né? Então vi que logo eu me aprofundei muito nas drogas, né? E eu comecei a vender tudo que eu tinha, né? E aí comecei a pegar as coisas da minha mãe e do meu pai para comprar droga também, né? E eu me peguei um dia, né, na frente da minha casa. Meu pai tinha chegado lá, como na frente tinha uma praça, ele plantou 2 árvores, colocou um banco e ali o pessoal se reunia ali, né, era um campo de futebol, então não tinha como eu escapar. Então eu acordava de manhã, abria o portão, já tinha uns 10 na frente se drogando. Então ali a oferta da droga, né, era muito grande, né? Então eu acabei logo
né, entrando no ritmo deles, e eu fumava maconha que nem fumava cigarro, né? Então chegou uma época que eu já não tinha mais nada, né? Então eu andava na feitoria lá sem um norte, né, sem um sul, sem uma direção, né? Então eu andava sujo, cabeludo, barbudo, né? Eu andava de chinelo com umas unhas enormes, as unhas grandes da mão tudo suja, né? Porque eu não tinha mais verdadeiramente um sentido na vida, né? Porque eu não tinha um auxílio de um pai, né? E também não tinha um amparo de uma mãe, né? Mas eu me lembro que Deus, ele sempre me tirou do poço, né? Ele sempre esteve ali presente nas maiores dificuldades da minha vida, ele sempre esteve ali, né? E eu sabia dentro de mim que um dia algo ia acontecer na minha vida, né? Eu vivia assim, sem um sentido da vida, eu vivia com o coração amargurado, entristecido, com raiva. Então todos os piores sentimentos do mundo eu tinha dentro do meu coração. Mas eu tinha uma certeza dentro de mim, eu tinha uma esperança, eu tinha algo dentro de mim, lá no fundo do meu coração, lá onde eu não entendo onde é, né? Existia algo que me mostrava que não era aquela vida para mim, né? Então eu sempre esperei por Deus, mesmo não conhecendo antes a palavra, né? Então eu tinha sempre um temor por Deus, né? E eu me lembro que eu saí de casa, acordei cedo logo, né? E abri o portão. Quando eu abri o portão, eu vi que não tinha ninguém, né, sentado nas árvores ali. E eu peguei e sentei naquele banco, né? Usei droga naquele momento, né? E eu estava ali sentado. E naquele dia tinha 2 crianças, eu me lembro, que estavam jogando futebol no campo, né? E um deles chutou a bola perto de mim, e essa criança, quando chegou perto de mim, pegou a bola. Quando ela a levantou com a bola na mão, ela olhou para os meus olhos e ela me disse algo, né? Só que até hoje eu não compreendo e não lembro o que aquela criança me falou naquele momento de desespero da minha vida, mas eu sei que aquela palavra que ela me falou entrou dentro do meu coração, dentro da minha alma, com uma força muito grande, né? Que algo realmente sobrenatural entrou dentro de mim, assim, ao ponto de mudar um estalar de clique a forma de eu pensar, a forma de eu reagir, né? E eu comecei a olhar o mundo com outros olhos, e logo, quando aquilo me tocou, me constrangeu, né? Me constrangeu de uma forma muito grande, né? Eu peguei e acho que foi que nem Paulo, né? Foi que nem Paulo, assim, foi num instante, assim, né? E logo eu entrei para dentro de casa, eu entrei dentro do quarto e lá eu fiquei trancado por um bom tempo, né? Vinha a abstinência, vinha a vontade de sair, mas dentro de mim tinha uma força maior, né? Que eu não sei de onde veio essa força, mas eu sei, porque hoje eu sei através da palavra, porque Deus verdadeiramente, quando nos criou, Ele colocou tudo que nós necessitamos para nos manter firme, nos manter nos caminhos dignos na promessa dEle dentro de nós, né? Eu só tinha que precisava de um botãozinho de ser ligado, né? Então essa criança, na verdade, o que ela fez? Ela ligou esse botão, né? E logo lá eu fiquei um bom tempo. Aí lá dentro, daí eu tomei uma decisão de mudar realmente a minha vida, né? Aí eu lembro que eu cheguei na minha mãe e falei: mãe, eu preciso de um dinheiro, porque eu quero cortar o meu cabelo, eu quero me arrumar, quero comprar uma roupa, e logo quero dar um rumo na minha vida, né? E ela olhou para mim assim e falou: filho, eu não vou te dar dinheiro, né? Porque eu sei que tu vai usar droga, né? Mas eu insisti, né? E eu insisti nisso e ela me deu dinheiro, né? E eu peguei e saí. Me lembro que eu vim a Novo Hamburgo, eu cortei o cabelo, comprei uma roupa, voltei para casa, tudo ali, né, arrumado. E no outro dia eu peguei e saí, né? E Deus, é engraçado que Ele me guiou assim tão certo que o primeiro lugar que eu fui procurar trabalho, né, era uma empresa que ela trabalhava com um produto de água, né, de vendas. E logo que a pessoa olhou para mim, assim, eu acho que ela olhou para mim e viu que realmente havia uma necessidade dentro de mim, um guiar, acho que foi um guiar do Senhor, né? Esta pessoa, até o nome dele, eu nunca esqueço, que é o Rosário, o nome dele, né? Então ali ele me deu um treinamento de venda,
né? Um ótimo treinamento de venda. E ali eu comecei a trabalhar, né? Ali eu comecei a trabalhar, né? Só que mesmo assim eu trabalhando, né? Eu voltava de novo para esse lugar onde eu morava, em São Leopoldo, né? E sempre caía em tentação, né? Porque a gente sabe que a nossa carne ela é fraca, né? Até porque naquela época eu não conhecia verdadeiramente quem era Cristo, né? Eu, na verdade, era que nem Jó, eu só ouvia falar do Senhor, né? Eu não conhecia verdadeiramente Ele, né? Mas a minha alma sempre tinha esse desejo de conhecer o Criador do céu e da terra, né? Eu me lembro que muitas vezes eu me pegava assim às vezes no meio do mato, muitas vezes na rua, num campo, né? Às vezes nós estávamos dentro de um mato usando droga, né? E eu via que tinha outras pessoas que estavam com nós, que queriam se injetar, né? E eu via aquelas pessoas naquele desespero de usar droga. Então eles pegavam aquelas águas da fossa que tinha no meio do mato e botavam dentro da seringa, e aquilo eles injetavam dentro do braço, né? E aquilo lá me dava uma tristeza, me dava uma angústia, me dava algo tão triste no coração de ver aquelas pessoas usando aquela forma de droga, né? Aquilo, né? E eu me lembro que eu sempre pedia para Deus, né, para Deus realmente mudar a direção da forma deles serem, né, mesmo eu também estando na mesma situação, né. Havia um temor no coração a respeito da pessoa de Deus, né, respeito por Deus. Exatamente, existia um respeito, né. Eu cometia muitas coisas erradas, né, eu usei muita droga, eu usei quase todo tipo de drogas, né, e sempre tudo que eu fazia de errado, eu sempre tinha um temor de Deus, né? Eu tinha mais medo de Deus do que o meu pai quando ele vinha me bater, né? Ele vinha me bater, eu não tinha tanto medo como eu tinha quando fazia as coisas erradas na presença de Deus, né? Mas eu sempre me pegava muitas vezes sozinho, olhava para os céus e perguntava, né, se tinha alguém ali, né? Perguntava, tem alguém aí? Se alguém podia me ajudar, se alguém podia mudar minha vida, se alguém podia me colocar uma pessoa maravilhosa na minha vida que pudesse dar um rumo, um jeito em tudo aquilo que eu tinha, né? Então eu pedia, às vezes pedia até para ET, pedia no desespero se tinha alguém, se tinha um ser espiritual, um ser alado, alguém. Então eu via que dentro da minha alma, que tem um louvor que dizia, né, que a minha alma ela tinha sede de Deus, né? Minha alma ela anelava por Deus, ela queria ter verdadeiramente essa comunhão, né? Porque hoje eu vejo que a vontade de Deus hoje é isso que Ele quer. Ele quer ter uma relação de pai com filho, né? Ele queria ter essa relação comigo, né? Mas eu era tão mal, existia tanta coisa dentro de mim, que Deus, primeiramente, Ele precisava limpar e purificar tudo aquilo, né? Hoje eu entendo que eu tive que passar por tudo isso, né? Para que verdadeiramente dentro de mim eu passasse por um processo um processo de, como eu posso dizer, de amadurecimento da vida, né? Ele queria que eu amadurecesse dentro, né? Porque eu era uma pessoa muito... eu era uma pessoa que eu brincava demais, então eu era muito cheio de chacota, eu brincava, botava apelido, fazia muitas coisas. Deus não gosta desse tipo de coisa, né? Então Ele queria que eu perdesse e amadurecesse dentro de mim. Então, quando verdadeiramente eu tive o meu primeiro trabalho, né? Logo em seguida eu tive uma pessoa que apareceu na minha vida, que essa pessoa, eu vi a oportunidade de eu sair da onde eu morava para verdadeiramente largar aquilo que me fazia mal, e eu me peguei nisso, né? Mas me peguei nisso e logo eu saí desse lugar que é a feitoria lá em São Leopoldo, né? E comecei minha vida, né? E logo eu fui morar para Campo Bom, né? E lá em Campo Bom eu tive uma filha, né? Mas eu não tive uma continuidade de comunhão com esta filha, né? Então, logo em seguida, com o passar do tempo, eu conheci a Carla, né? Conheci a minha esposa, né? Que foi uma coisa que verdadeiramente mudou minha vida, né? Minha forma de pensar, porque logo quando eu conheci ela, Deus realmente mostrou dentro de mim que era esta pessoa que eu deveria construir uma família, né?
E foi tão engraçado que quando eu conheci ela, porque eu trabalhava numa empresa de madrugada, da meia-noite à 1 da meia-noite às 6 da manhã, e eu queria ocupar o meu dia com outro trabalho, e aí eu fui trabalhar de cobrador de ônibus numa empresa de ônibus, né? Só que quando eu cheguei no primeiro dia de trabalho para fazer uma linha, um itinerário, eu cheguei atrasado, né? Mas como eu conheci o dono da empresa, ele falou, bem, tu chegou atrasado, né? A tua linha já foi, né? Eu tinha que te mandar embora, né? Mas como eu te conheço, eu vou te dar uma oportunidade. Tem essa linha de ônibus aqui, tá? Que o cobrador não vem, tu vai ir, né? Só que ela vai ser mais demorada, ela é mais longa. Eu falei, não, nem esquenta, vou, né? Eu vi que eu entrei naquele ônibus e parecia que algo dentro de mim, alguma coisa ia mudar na minha vida, né? E quando ele fez todo um trajeto, que ele entrou numa curva assim, logo eu vi a Carla, né? A varoa virtuosa, né? Eu vi ela na parada de ônibus. E quando eu vi ela na parada de ônibus, meu coração começou a bater, a acelerar, assim, né? E logo quando ela subiu assim no ônibus, assim, que ela me viu, que ela estava na roleta, assim, ela deu um sorrisinho, né? Aí ela passou assim, até ela não gosta que eu conte muito isso, né? Aí quando ela passou na roleta, que ela sentou logo em seguida, né? Ela pegou, tirou a borracha do cabelo e soltou o cabelo. Eu falei, bom, já vi que tá na minha, né? Então ela se entregou muito rápido, né? E engraçado de tudo isso, né? Que ela também era uma pessoa que ela não pegava aquele ônibus, né? Ela não pegava, mas naquele dia ela sentiu que ela deveria pegar aquele ônibus. Então eu vejo que ali realmente foi um arranjo do Senhor, né? Então ali começou a minha vida com ela. E logo em seguida nós ficamos um bom tempo namorando, a gente passou com muita dificuldade, né? Ela sempre esteve do meu lado me apoiando, né? Ela sempre esteve do meu lado me apoiando. E sempre nos meus trabalhos eu tive sempre grande dificuldade, ela sempre esteve do meu lado. Teve muitos momentos da nossa vida que nós tínhamos que andar 2, 3, 4, 5 quilômetros no meio de chuva. Ela andava comigo com guarda-chuva, né? Então ela sempre esteve presente perto dos meus sofrimentos, das minhas angústias, da minha tristeza, me aguentando, me suportando, né? Porque era uma pessoa que eu tinha muita carência, muita falta de amor no coração, né? Muita mágoa, muita tristeza, né? Até muitas vezes nós tínhamos dinheiro, muitas vezes só para comprar um cachorro quente, e nós íamos lá, comprava um cachorro quente, a gente repartia no meio do cachorro quente, e ali nós fomos vivendo essa vida, né? Até que ela me pediu em casamento, né? E aí eu falei, vou ter que casar, né? Aí nós casamos e começamos a nossa vida, né? Então Deus, na verdade, né, ele me escutou, né? Porque eu sempre pedi para ele uma família e ele acabou me dando uma família que eu pudesse amar, né? Só que aquela carência, toda aquela falta de afeto, de amor que eu tinha dentro do meu coração, porque o meu pai e minha mãe não tinham, eu larguei para ela, né? E como eu larguei todo esse fardo que eu carregava por anos, né? Ela também não poderia suprir isso que eu precisava dentro de mim, porque era um vazio. Então, era verdadeiramente a ausência do Espírito Santo dentro de mim, né? A ausência de Cristo dentro de mim, né? E eu queria que ela suprisse isso dentro de mim. Então, como ela não conseguia suprir isso dentro de mim, eu comecei a ser uma pessoa muito má, muito arrogante, muito má, arrogante, soberba. Então, eu comecei a judiar dela, comecei a deixá-la de canto, comecei a ser tudo aquilo que verdadeiramente meu pai era, né? Então, na verdade, uma coisa que eu nunca quis ser, que era meu pai, eu estava me transformando na mesma forma que ele era, né? Então, eu vi que logo eu transformei então aquilo que Deus me deu, que era a minha esposa, os meus 2 filhos, né? Eu estava acabando com tudo aquilo que Deus me deu, né? Por causa da minha soberba, por causa do meu ego, por causa da minha falta de algo dentro de mim, né? Até uma vida sem Deus, né? Que todos nós colhemos essas coisas, né? Muitas vezes, então eu achei tão interessante, né? Que mesmo sem aceitar Jesus e ser batizado, como o Senhor é misericordioso e Deus abençoa, né? A todos nós. Quando nós vamos buscar no Senhor, vamos buscar em Deus, quantas vezes, né, as pessoas vão e pedem a Deus e Deus, ele concede,
mas o Senhor também, Ele quer que nós venhamos ser filhos dele, né? Então nós vamos fazer um breve intervalo comercial, que já já nós vamos ver a continuidade desse testemunho tão forte, né? Importante de ver Deus atuando, e nós também vemos, né, como o irmão falou, que nós como homem natural, né, sem a presença divina, a gente não sabe utilizar as bênçãos de Deus na nossa vida, né? Não sabe segurar, não consegue manter essas coisas. Então nós vamos fazer um intervalo, nós já voltamos, que com certeza você vai receber muita edificação espiritual. Fique conosco. Janela do Céu.